Se seu corpo coça aqui, não é alergia nem estresse. É seu organismo gritando por socorro. Médicos alertam. Coceira em certas partes do corpo pode ser o primeiro sinal de doenças graves no fígado, rins ou até câncer. O problema? Quase ninguém leva isso a sério. Até ser tarde demais. Porque coceira em 3 áreas específicas pode indicar algo muito mais grave do que você imagina? Porque a pele não é apenas uma barreira de proteção. Ela é um reflexo do que está acontecendo dentro do seu corpo. O que poucos sabem, e a medicina já comprova, é que a coceira, quando surge de forma persistente, localizada e sem uma causa aparente, pode ser um dos primeiros sinais de que há algo errado com órgãos vitais. Quando o fígado, rins, sangue ou sistema linfático estão sobrecarregados, inflamados ou entrando em falência, eles começam a liberar toxinas na corrente sanguínea. Essas toxinas, que não estão sendo devidamente filtradas, acabam se acumulando na pele. E o resultado é simples, mas perigoso: coceira. Mas não é qualquer coceira. Ela costuma aparecer em locais específicos, de forma insistente, muitas vezes piorando à noite e não melhorando com pomadas, hidratantes ou tratamentos simples. Coceira no couro cabeludo, por exemplo, não é sempre sinal de caspa ou alergia. Ela pode estar relacionada à sobrecarga do fígado, alterações hormonais, problemas circulatórios ou até ao início de uma insuficiência hepática, quando o fígado já não consegue mais processar as toxinas de maneira eficiente. Quando a coceira surge nas mãos e nos pés, ela também levanta um sinal vermelho. Isso pode indicar distúrbios no sistema linfático, diabetes descompensada, insuficiência renal ou problemas circulatórios. É uma coceira que geralmente vem acompanhada de formigamento, dormência ou sensação de queimação, e aparece principalmente nos períodos de descanso, como à noite, quando o corpo tenta se autorregular. Já a coceira na região anal e genital, embora muitas vezes atribuída a fatores simples como alergias, fungos ou higiene, pode ser muito mais séria. Estudos mostram que ela pode ser um dos sinais silenciosos de doenças no fígado, verminoses avançadas, disfunções no intestino e até câncer coloretal em estágio inicial. O que torna isso ainda mais alarmante é que grande parte das pessoas ignora esse sinal. Pensam que é algo passageiro, relacionado ao calor, estresse ou a algum produto de higiene. Tomam um antialérgico, passam uma pomada e seguem a vida, sem saber que, por trás dessa coceira, pode estar se desenvolvendo uma doença silenciosa e grave. Por isso, quando a coceira não passa, não responde aos tratamentos simples, surge de forma frequente nas mesmas regiões e, principalmente, quando vem associada a outros sintomas como cansaço extremo, perda de peso sem explicação, olhos ou pele amarelada, alterações no sono ou na urina, o alerta precisa ser máximo. Seu corpo fala, e muitas vezes ele começa a sussurrar através da pele antes de gritar através de doenças mais sérias. O que os médicos alertam sobre esse sintoma silencioso? A maioria das pessoas subestima, acham que é só uma alergia, algo passageiro, inofensivo. Mas a verdade é que muitos profissionais da saúde estão cada vez mais alertando. Coceira localizada, frequente e sem causa aparente pode ser um dos primeiros sinais de doenças internas graves, e ignorar isso é extremamente perigoso. Segundo médicos dermatologistas, clínicos gerais e hepatologistas, a coceira persistente, especialmente quando surge em áreas como couro cabeludo, mãos, pés, região anal ou genital, não deve ser tratada como algo isolado, principalmente se ela não melhora com os cuidados básicos de higiene, troca de produtos ou uso de antialérgicos. O alerta principal da medicina é claro: quando o fígado, os rins ou o sistema linfático começam a falhar, o corpo não consegue mais eliminar as toxinas como deveria. E quando essas toxinas se acumulam no sangue, a pele se torna uma via de escape, o que se manifesta muitas vezes na forma de coceira intensa e desconfortável. O problema é que esse é um sintoma silencioso. Ele aparece sem dor, sem febre, sem sinais externos visíveis além da coceira. E justamente por parecer algo pequeno,
Muita gente adia a busca por ajuda. Médicos também alertam que essa coceira pode ser o sinal inicial de doença hepática crônica, como hepatite, cirrose ou obstrução das vias biliares. Insuficiência renal, quando os rins param de filtrar adequadamente. Diabetes descompensada, que afeta os nervos e a circulação, gerando coceira intensa nas extremidades. Câncer no fígado, pâncreas ou intestino, que muitas vezes se manifesta de forma silenciosa nos primeiros meses. Distúrbios linfáticos e doenças autoimunes, que alteram a resposta imunológica do organismo, afetando diretamente a pele. O recado dos especialistas é claro: coceira que não passa, não melhora com pomadas. Surge sempre nos mesmos locais ou vem associada a outros sinais como cansaço extremo, olhos amarelados, alteração nas fezes ou na urina, precisa ser investigada com urgência. Ignorar esse sintoma é como ignorar um incêndio começando. No início parece pequeno, até que se torna incontrolável. As doenças perigosas que se manifestam primeiro pela pele, a pele é o maior órgão do corpo humano. E muitas vezes é nela que os primeiros sinais de uma doença grave aparecem, não porque o problema esteja na pele, mas porque ela funciona como uma espécie de espelho do que acontece internamente. Quando órgãos vitais começam a falhar, como fígado, rins, sistema linfático ou até o intestino, o corpo busca rotas alternativas para eliminar toxinas. E uma dessas rotas é justamente a pele. O resultado é claro: coceira, manchas, irritações e desconfortos que não têm causa aparente. A medicina já reconhece que diversas doenças graves podem começar se manifestando na pele antes mesmo de qualquer outro sintoma mais óbvio. E o mais assustador é que muitas vezes essa coceira aparece meses, ou até anos, antes do diagnóstico definitivo. Veja algumas das doenças mais perigosas que podem começar com sintomas na pele. Doenças hepáticas. Fígado. Quando o fígado está comprometido, ele não consegue mais filtrar corretamente as toxinas do sangue. Isso gera acúmulo de bilirrubina e outros resíduos, que acabam se depositando na pele. Coceira intensa, principalmente nas palmas das mãos, solas dos pés, couro cabeludo e região anal ou genital, é um dos principais sinais iniciais de problemas como cirrose hepática, hepatite B e C, colestase, obstrução dos ductos biliares, câncer de fígado ou de vias biliares. Insuficiência renal. Quando os rins param de funcionar corretamente, o corpo não consegue eliminar ureia e outras substâncias tóxicas. O excesso dessas toxinas no sangue provoca coceira intensa, seca, que não melhora com hidratantes, geralmente nas costas, braços, pernas, mãos e pão. É um sinal silencioso e extremamente perigoso, muitas vezes presente antes de alterações visíveis nos exames laboratoriais. Diabetes mellitus. O descontrole dos níveis de glicose no sangue provoca alterações na circulação, inflamações e danos nos nervos periféricos, o que se reflete na pele. Coceira nas extremidades, infecções fúngicas recorrentes na virilha, axilas, pés e pele muito seca são sinais clássicos de que o organismo está entrando em colapso metabólico. Linfomas e leucemias. Câncer no sistema linfático e no sangue. Pouca gente sabe, mas coceira persistente, profunda e sem lesões aparentes na pele pode ser o primeiro sinal de câncer no sistema linfático, como linfoma de Hodgkin e outros tipos de leucemia. É uma coceira que muitas vezes surge à noite, piora com o calor e não responde a nenhum tipo de tratamento dermatológico. Doenças autoimunes e inflamatórias graves. Lúpus, psoríase, doença celíaca não diagnosticada e doença de Crohn podem gerar inflamações internas tão intensas que a pele reage, manifestando-se com coceira, vermelhidão, descamação e manchas. Muitas vezes, isso aparece anos antes do diagnóstico definitivo. Câncer, coloretal e outros tumores gastrointestinais, alterações no funcionamento do intestino, na flora bacteriana e na absorção de nutrientes provocam uma série de reações inflamatórias. Além de sintomas digestivos, é comum surgir coceira anal, desconforto na região genital e irritações na pele,
especialmente em casos de câncer coloretal em fase inicial. O ponto mais crítico desse alerta é que, por serem sintomas considerados menores, muitos pacientes demoram para buscar ajuda. Preferem acreditar que é uma alergia, uma reação a algum produto ou até mesmo estresse. E, enquanto isso, a doença avança silenciosa. Por isso, a orientação médica é clara. Quando a pele começa a falar de forma insistente, através de coceira, irritações que não passam e desconforto recorrente, é sinal de que o corpo já não está mais conseguindo lidar sozinho com o problema interno. Se você percebe que a coceira não responde a tratamentos convencionais, não some e, principalmente, surge sempre nos mesmos locais, é fundamental buscar avaliação médica completa, com exames de sangue, ultrassom abdominal, função hepática e renal, além de investigação metabólica e gastrointestinal. O corpo nunca erra, ele sempre avisa. A questão é, você está ouvindo? Quando a coceira deixa de ser normal e vira um alerta vermelho. É natural que de vez em quando a pele coce. Isso faz parte das respostas normais do corpo a pequenas irritações, picadas de inseto, suor, ressecamento ou até reações passageiras a algum produto. Nesse contexto, a coceira é pontual, leve e desaparece rapidamente. Mas o problema começa quando a coceira foge desse padrão, quando ela deixa de ser algo momentâneo e passa a ser persistente, intensa, localizada nas mesmas áreas e, principalmente, sem uma causa visível ou explicável. Esse é o momento em que ela deixa de ser normal e se torna um verdadeiro alerta vermelho do corpo. Os médicos são categóricos em afirmar: toda coceira que dura mais de 2 semanas, que não melhora com medidas simples, como hidratação, troca de sabonetes ou pomadas, e que surge de forma recorrente, precisa ser investigada. Existem alguns critérios claros que diferenciam uma coceira comum de um sinal de algo grave. Quando surge sem motivo aparente, não há alergia conhecida, não houve mudança de produtos, não há picadas, não há lesões visíveis. Quando é localizada sempre nos mesmos lugares, principalmente couro cabeludo, mãos, pés, região anal, genital ou palmas das mãos e solas dos pés. Quando piora à noite ou em repouso, isso ocorre porque, nesse período, o metabolismo desacelera e o corpo tenta se equilibrar. É um sinal típico de intoxicação interna, disfunção do fígado, rins ou sistema linfático. Quando vem acompanhada de outros sintomas discretos, mas importantes: cansaço excessivo, olhos amarelados, fezes muito claras ou muito escuras, urina escura, perda de peso sem motivo, inchaços, alteração no apetite ou no sono. Quando não responde aos tratamentos comuns. Se você já tentou antialérgicos, pomadas, hidratantes, banhos com produtos neutros e nada melhora, o alerta deve ser máximo. Os médicos alertam que é justamente esse tipo de sintoma, que parece pequeno, sem gravidade, fácil de ignorar, que permite que doenças sérias avancem em silêncio por meses ou até anos. Por isso, o ponto de corte é claro. Se a coceira não some, se repete nos mesmos locais, piora à noite e não melhora com cuidados simples, ela não é mais um desconforto superficial. Ela é um pedido de socorro do seu corpo. Quando isso acontece, a orientação médica é buscar imediatamente um clínico geral, um dermatologista ou um hepatologista, além de solicitar exames de função hepática, função renal, glicemia, ultrassom abdominal e, se necessário, exames mais aprofundados. O corpo fala, e muitas vezes, o que parece só uma coceira é, na verdade, o primeiro grito de uma doença silenciosa que você não pode mais ignorar. O que fazer imediatamente se você sente isso frequentemente? A primeira coisa, e talvez a mais importante, é entender que ignorar não é mais uma opção. O corpo não envia um sinal desses à toa, e cada dia que você adia é um dia em que, silenciosamente, um problema pode estar se agravando. Por isso, se você sente essa coceira frequente, localizada nas mesmas áreas, sem causa aparente, e que não melhora com soluções simples, o caminho é claro. Procure um médico imediatamente. O ideal é começar pelo clínico geral,
que fará uma avaliação completa ou diretamente com um dermatologista. E se houver sinais associados, como olhos amarelados, urina escura, fezes muito claras, cansaço extremo ou inchaços, é essencial consultar também um hepatologista, nefrologista ou endocrinologista. Solicite exames que não podem faltar. Função hepática completa, TGO, TGP, GGT, bilirrubina total e frações. Função renal, creatinina, ureia, taxa de filtração glomerular, glicemia de jejum e hemoglobina glicada, para investigar diabetes. Exames do sistema linfático, hemograma completo e marcadores específicos, se necessário. Ultrassom abdominal total, avaliação da tireoide e do perfil metabólico. Observe outros sinais do seu corpo. Anote se além da coceira você percebe fadiga incomum, alterações no intestino, prisão de ventre, diarreia, fezes muito escuras ou muito claras, mudanças na urina, cor muito escura, espuma, odor forte, perda de peso sem explicação, inchaços, especialmente nas pernas, pés ou abdômen. Adote imediatamente medidas de suporte enquanto investiga. Reduza alimentos ultraprocessados, excesso de açúcar e gorduras ruins. Aumente o consumo de água, vegetais, frutas e alimentos naturais. Evite bebidas alcoólicas, excesso de cafeína e cigarro, que sobrecarregam fígado e rins. Se possível, inicie uma rotina de caminhada leve ou exercícios moderados para ativar a circulação e ajudar na desintoxicação natural do corpo. Não caia na armadilha do alívio superficial. Pomadas, antialérgicos e hidratantes podem até aliviar momentaneamente, mas não resolvem a causa. Se você sente que o problema é recorrente, trate o sintoma, sim, mas nunca deixe de investigar a origem. A verdade é que muitas doenças graves começam assim, com um sintoma pequeno, incômodo, mas silencioso. E quem age no início salva não só sua saúde, mas muitas vezes sua própria vida. Fingir que não está acontecendo não vai fazer isso desaparecer. Agir, sim.